Dia 30 de maio de 2022, Coronel Paul, eu acabei de ouvir o podcast A Matança no Rio de Janeiro. Mais um desdobramento da operação no Complexo da Penha. Como eu falei para vocês, que têm a paciência de me ouvir e ver, nós temos que criar uma expertise para evitarmos que a imprensa coloque esses temas sempre na suíte, ou seja, trate todo dia desse tema. Nós temos que buscar isso, nós temos que encontrar uma solução. Mas voltando ao podcast. O podcast, a jornalista recebe 2 convidados, que falam muito bem, articulam bem as ideias. Você termina o podcast, se você não tiver um ouvido crítico, você chega à seguinte conclusão: todos os problemas que ocorrem nas comunidades carentes são decorrentes da ação policial. Aí eu peguei e digo assim, vamos voltar um pouco no tempo. A polícia é de 1809, né? Início do século XIX. Uma polícia brasileira criada por portugueses com inspiração francesa, como bem fala um amigo. Segundo pesquisa, a primeira favela surgiu no Rio de Janeiro no final do século XIX, em 1897. Vamos dar um pulinho, né? Como já estamos no finalzinho do século XIX, vamos considerar século XX, século XXI. Essa primeira comunidade carente, ela sofreu um processo de multiplicação. Hoje nós temos mais de 1.000 comunidades carentes no Rio de Janeiro. Sendo que mais de 800 comunidades carentes no Rio de Janeiro são dominadas pelo tráfico e pela milícia. Elas não apenas se multiplicaram, elas cresceram no terreno que ocupavam. E foram se expandindo. Quando você olha, por exemplo, uma comunidade como a Rocinha, né, que você vê aquelas imagens do alto, você vê o tamanho, o gigantismo da comunidade. Tem comunidades com 70.000 pessoas morando nelas. E você vê pequenas ruas, daqui a pouco você vê ruas menores, daqui a pouco ruas menores, daqui a pouco vielas, e por aí vai. De modo que, por exemplo, até antecipando, é impossível realizar o policiamento ostensivo motorizado em uma comunidade carente. A grande maioria delas, ele tem que ser feito a pé, porque a viatura não passa. É por isso que os veículos blindados de transporte de tropas, eles são usados até determinado ponto das comunidades. E às vezes com extrema dificuldade, porque os criminosos, para evitar isso, para evitar que os policiais cheguem em segurança até determinado ponto, eles colocam obstáculos na via. Aí o blindado não consegue passar. Você tem que arrancar o obstáculo para poder avançar com o blindado. Nós vimos isso na televisão, quando foi filmado com grande pompa e circunstância, a invasão do Complexo do Alemão, por exemplo. Mas voltando aqui. Então, essas comunidades se espalharam e cresceram muito, se agigantaram muito. Qual a culpa que a polícia tem nisso? A polícia tinha como impedir o surgimento de novas comunidades carentes? A polícia tinha como impedir que elas crescessem e se agigantassem? Não. A polícia tem como impedir, tinha e tem como impedir que criminosos se homiziassem nessas comunidades carentes?
Não. A polícia nunca teve e nunca terá efetivos para impedir que em todas essas comunidades carentes fiquem homiziados criminosos, por exemplo, traficantes de drogas. Nem tem como impedir a chegada de drogas, nem tem como impedir a chegada de armas. Essa é a grande realidade. Então a polícia não tem culpa disso. É impossível ela realizar essa missão de impedir a chegada de drogas e armas em todas essas comunidades carentes, repito, mais de 800 dominadas pelo tráfico de drogas e pela milícia. Agora vamos a um detalhe que é até meio, vamos dizer assim, não é um terreno firme, né? Que pode permitir interpretações diversas daquela que eu quero dar. Eu quero dar interpretação lógica. Eu sou pragmático. As pessoas que buscaram residir, as pessoas de bem que buscaram residir nessas comunidades, elas foram porque quiseram ou foram porque não tinham outra alternativa? Tudo leva a crer que elas foram porque não tinham outra alternativa. Pessoas de baixa renda, em sua maioria, negros e pardos. Isso não é um fato? Não é uma realidade? Há alguma ofensa nisso? Não. Então, as pessoas de bem que residem nessas comunidades, elas são, na sua maioria, negras ou pardas. E quando o tráfico, que também é composto em sua maioria por negros e pardos, ela faz uma cooptação de pessoas nas comunidades para ingressarem nesse mundo criminoso, ela faz a cooptação de negros e pardos, em sua grande maioria. Até aí alguma coisa assim difícil de entender? Não. Mas quando existe um confronto e morrem integrantes do tráfico de drogas, vem alguém e diz que a polícia está fazendo tipo um darwinismo social, ou seja, está eliminando negros e pardos. Meu Deus! Se a maioria dos traficantes de drogas são negros e pardos, são eles que atiram na polícia, são eles que confrontam com a polícia, qual é a chance de morrer maior? De negros e pardos. Mas isso vira uma bandeira. Não, você não consegue entrar nesse assunto, ouvir alguém falar nesse assunto, que não se venha com essa história de que a polícia está exterminando negros e pardos. Basta olhar o efetivo das polícias. Significativa parcela é composta por negros e pardos. Aí vem um que diz, é negro e pardo matando negro e pardo. Mas os traficantes de drogas que atiram na polícia não são, na sua maioria, brancos. Então isso é uma tragédia, que a morte de uma pessoa é uma tragédia sempre, mas é uma tragédia dentro da lógica. Aí surgem umas coisas que você fica assim um pouco desacreditado na boa vontade das pessoas, onde diz assim, o que falta são programas sociais. Eu não tenho a menor dúvida que faltam programas sociais nas comunidades carentes. Sobram ONGs. ONGs sobram. Agora, programas sociais realmente do governo, efetivos, que possam mudar a situação das comunidades carentes, que tem que passar pela educação, e a educação nas comunidades carentes fica muito vinculada à ação dos traficantes de drogas, porque toda vez que há confronto, as aulas param, as creches não abrem. A polícia tem culpa disso? Não.
Se os traficantes fugissem, as aulas poderiam continuar. Não haveria troca de tiros, não haveria confronto armado. Então, o projeto que o governo tem que implantar lá, de educação, de saúde, fica prejudicado exatamente pela ação dos traficantes de drogas. Agora, qual é o programa social que vai ser adotado lá, que não passe pela educação, né? Que não passe pelas condições de saúde, que pode ser implantado, que vai reverter essa situação atual da noite para o dia? Eu não conheço nenhum. Eu só conheço educação, e educação é a longo prazo. Não é da noite para o dia que você vai colocar ali projetos educacionais, projetos para desenvolvimento de habilidades específicas, né? Tem muitas pessoas de comunidade carente que já estão até se destacando no esporte, por exemplo, mas isso é um ou outro. Nós precisamos de projetos que massifiquem esse acesso à cidadania nas comunidades carentes. Eu não conheço nenhum, enquanto lá estiverem os traficantes de drogas homiziados. Parece que existe uma melhor hora para fazer a operação. Qual é a melhor hora para fazer uma operação numa comunidade carente? Tem melhor hora para fazer operação em comunidade carente? Porque se for muito cedo, as pessoas estão saindo para o trabalho. Se for à noite, não é nem aconselhável fazer uma operação à noite, e as pessoas estão voltando do trabalho, as pessoas de bem que moram nessas comunidades. Se for na parte da tarde, tem a entrada e a saída das crianças das escolas. Então, qual é o melhor horário para fazer operação em comunidade carente? Porque as pessoas falam que são feitas nos horários errados. E quais seriam os horários certos? É importante que cada um de nós, e aí eu falo fora até do mundo policial, cada um de nós, cidadão, entenda esses processos, para que a gente possa cobrar dos nossos políticos as ações realmente eficazes para resolver essa situação. Mas, coronel, o senhor mesmo acabou de dizer que existe uma série de dificuldades a serem superadas. Sim, mas o político, quando ele fica... Todos os políticos que estão se candidatando agora, por exemplo, ao governo do Rio de Janeiro, eles já sabem que existe essa situação. Qual é a solução que cada um deles vai implantar? Eles têm que dizer. É um grande problema do Rio de Janeiro, é o tráfico de drogas homiziado nas comunidades carentes. Eles têm que dizer, eles têm que apresentar um projeto. Tem que ser uma coisa que a gente possa avaliar. Nós já vimos que projetos sem qualquer sentido, né? Feitos de qualquer maneira, com a ideia maluca, assim, bota uma ideia maluca na cabeça, ou então a ideia... Alguém bota na cabeça da pessoa como uma unidade de polícia pacificadora, não dão certo. Eu soube que o projeto Cidade Integrada, no Jacarezinho, estão até acontecendo algumas coisas. Né? Mas, em termos, por exemplo, de policiamento, não está acontecendo praticamente nada, não mudou nada da realidade que eles vivenciam. Não é uma tarefa fácil, não, é uma tarefa difícil. Por isso a minha preocupação, dizer, nós temos que aprender a nos antecipar quando estivermos realizando uma operação policial em uma comunidade carente, para que nós estejamos sempre um passo à frente da imprensa que já vem com tudo preparado para usar aquele tema
por dias, semanas, meses, em retrospectivas, em comparações com anos anteriores, e a polícia só apanha, só apanha, só apanha, parecendo que a polícia é a responsável por tudo. É responsável pelo surgimento das comunidades carentes, é a responsável pela multiplicação das comunidades carentes, do aumento geométrico das áreas onde estão situadas as comunidades carentes, dos criminosos se homiziarem nas comunidades carentes, das drogas e armas chegarem nas comunidades carentes, e ao final, quando acontece o confronto, a polícia está exterminando negros e pardos. Temos que mudar isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes.